Pessoal, isso aqui é um site chamado RabbitMQ Simulator, tá? Basta você acessar tryrabbitmq.com que você vai conseguir acessar esse cara. Eu quero passar para vocês algumas situações de coisas que a gente consegue fazer com o RabbitMQ e a gente vai avançando no raciocínio e o Luiz vai falando aqui pra gente. Legal? Então é o seguinte, vamos imaginar que eu tenho o meu sistema, tá? Que vai receber uma compra, né? Tipo, a pessoa vai realizar uma compra, fez a compra nesse meu sistema, tá? Então vou imaginar aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, vou colocar aqui, ó, o checkout, tá? Esse meu checkout, a gente considera esse cara como um produtor, ou seja, é o cara que vai emitir o evento. Alguém fez a compra aqui em mim, então ele vai fazer o evento, legal? O processo de compra. Aí vamos imaginar que nesse momento eu tenho um consumidor, ou seja, a pessoa que vai pegar o evento aqui do checkout e vai processar esse checkout. Por exemplo, um gateway de pagamento, tá? Então eu vou colocar aqui um gateway de pagamento. Legal? Então, o que acontece? Quando a pessoa fizer a compra aqui comigo, eu poderia mandar a transação diretamente para o gateway de pagamento. Porém, a gente cai exatamente naquelas situações que a gente estava falando agora há pouco, né, Luiz? Ou seja, se o gateway estiver fora, eu perco a mensagem. Se o gateway demorar, eu perco a mensagem. Gera uma experiência, de forma geral, ruim para o usuário, né? Ou o cara vai ter que fazer todo o processo de novo. Então, para fazer com que eu não perca essa chamada, né? Imagina que você está recebendo milhares, milhões de solicitações ali, né? Lembra o Mercado Livre? Gera 1,5 milhão de notas fiscais por dia. Né? Então, assim, é uma compra, não sei quantas ali por segundo, o negócio vai rolando. Então, não tem tempo tem que ter muita máquina para conseguir prender requisição para realizar o pagamento. Então, é melhor esse pagamento ser feito não diretamente. Então, a gente pode ter aqui no meio algo que a gente chama de fila, tá? Onde aqui eu vou chamar aqui, por exemplo, de orders, tá? Vou chamar essa parada aqui de orders. Então, o que acontece? Todos os pagamentos, tá? Que acontecerem do meu checkout aqui, ao invés de agora eu mandar diretamente para o meu pagamento, o que eu vou fazer? Eu vou mandar para orders, tá? Então isso é um ponto. Vai ter gente que está querendo gritar agora. Wesley, mas você está explicando errado. Calma, a gente chega lá, tá? Então o que acontece? Esse cara fala com esse cara aqui, ó. Esse cara manda a mensagem para esse. E daí esse cara pega a mensagem desse, tá? Mais ou menos isso aqui que acontece, tá? Agora, o grande ponto aqui de tudo isso é o seguinte... Essa seta ficou estranha aí, não? Tá certo, mas ela é assim mesmo, ela é assim mesmo, assim vai na fé. Então, mas o que acontece? No RabbitMQ, de forma geral, tá? O que a gente faz? Muitas vezes, eu não tenho apenas o gateway de pagamento que vai ver essa mensagem, tá? Vamos imaginar aqui, tá? Que eu quero também... Quem mais que lê essa mensagem? O centro de distribuição, né? Quem mais que lê a mensagem? O sistema fiscal. Por exemplo. Mas o que acontece? Quando o checkout manda essa mensagem aqui fica guardada numa fila, algo que a gente chama de fila aqui. E quando o gateway de pagamento lê a mensagem dessa fila, adivinha o que acontece, Luiz? Quando o gateway de pagamento lê a mensagem, vai acontecer que, no caso do RabbitMQ, eu não vou ter mais a mensagem disponível para os outros. Exatamente. O RabbitMQ, por padrão, depois que você lê a mensagem, basicamente ele dá um drop na mensagem. A mensagem vai embora. Eu li a mensagem, falei que tá ok, maravilha. Eu não preciso mais essa aplicação, essa mensagem. Poxa, Wesley, mas você não falou que... E se eu tiver os outros caras? Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma outra fila aqui e posso colocar aqui também, ó. Orders pro CDC. Dando um exemplo.
E eu posso pegar uma outra fila aqui, por exemplo, e colocar aqui também a orders fiscal. Wesley, mas agora você me complicou. Esse cara aqui agora vai ter que mandar a mesma mensagem, tanto para o orders, quanto para esse, quanto para esse. É isso aí que vou ter que fazer, Luiz? Ué, se quiser sofrer na hora de desenvolver, pode ser. Tá? Então, se eu quiser sofrer, eu posso fazer dessa forma. Deixa eu só dar um grudar Isso nesses é possível, tá, pessoal? Isso é possível de fazer, tá? É possível de fazer isso, tá? O problema dessa história cai na mesma situação lá que se eu estivesse trabalhando com código HTTP, que eu teria que conhecer os meus destinatários. E aí que tá a questão. Né? Imagina lá o Mercado Livre. São quantos microserviços? 16 mil? 16 mil. Imagina que um evento você tem que disparar para 100. Aí no dia seguinte já é 50. No dia já é mais 50 outras aplicações. Então, o que acontece? O RabbitMQ, ele tem algo muito interessante aqui, que a gente chama de Exchange. A Exchange, ela fica entre a fila, tá? Eu vou chamar de EX aqui, tá? Ela fica entre a nossa fila e o nosso produtor. Legal? Então, o que acontece? Agora, o que vai acontecer? O meu produtor vai mandar mensagens diretamente para minha Exchange. E adivinha o que vai acontecer? A minha Exchange vai ter uma relação com esses caras aqui. Tá? Deixa eu até mudar o tipo, por enquanto, da minha Exchange, tá? Só para ficar um pouco mais claro. Fez sentido aí para vocês, galera? Fez sentido isso aqui para vocês? É basicamente assim, ao invés de eu publicar diretamente nas filas, eu faço assim, dane-se as filas, eu quero publicar num cara que ele vai cuidar de mandar isso para as filas para mim, de replicar isso para as filas. Tá? O Exchange é basicamente isso. Então agora eu posso ter diversas filas, e essas filas, e quem manda as mensagens para essas filas são as minhas exchanges. Legal? Então isso aqui é uma coisa bem bacana. Agora, olha só que interessante, eu posso até fazer um teste agora aqui, né? Você tá ligado, né, Luiz, que dá pra gente fazer um teste? Eu vou mandar a mensagem aqui, ó. Agora... compra, eu vou colocar o curso Full Cycle, tá, galera? Matrículas estão abertas, imersão.fullcycle.com.br, entra lá e compra o curso até às 23h59 de hoje. Você tem, o que você tem? Acesso vitalício, você tem 1 ano de School of Net, você tem 2 anos de suporte, acesso a todos os nossos eventos. Depois que der 23h59, esses bônus já vão ser outra história, tá bom? Então o que acontece agora? Eu vou pegar uma mensagem aqui que eu vou colocar, curso Full Cycle, por exemplo. O que acontece? Eu vou dar um send. Olha só o que vai acontecer. Eu acho que vai ficar mais claro agora. Vou dar um send. E olha só. Coloca show, seconds, né, ali. Você pode colocar show, seconds. Né? E dá para ver os logs aqui, ó. Show? Dá para ver o log de todo mundo que está recebendo as mensagens, ó. Agora, o que acontece? Às vezes, tá? Às vezes, eu tenho uma mesma exchange, mas essa exchange, ela serve para diversos assuntos, por exemplo, tá? Então, vamos dizer o seguinte, vamos imaginar, tá? Que tanto para o gateway de pagamento e para o fiscal, tá? Eu tenho que pegar as ordens que estão pagas, tá? As ordens de serviço que estão pagas. Legal? E as ordens que não estão pagas não vão... quer dizer, pro CDC... Melhor. Vai ficar melhor agora o seguinte. Aqui no gateway de pagamento, a gente vai mandar as ordens não pagas para esse cara. Para esse cara aqui, somente as ordens que estão pagas. Só de exemplo, tá? Então, o que vai acontecer? Como que a minha exchange aqui vai adivinhar e vai saber qual ordem que tá paga, o que não tá paga? Porque ela só tá replicando.
Então, o que que acontece? Quando a gente está falando aqui do RabbitMQ, a gente tem alguns tipos de exchange, tá? E o que que é essa exchange? Quais são os tipos? A gente tem uma exchange chamada Direct, que você manda diretamente a exchange mandar a mensagem para uma fila. E você tem no formato Topic, que você tem um pouco mais de flexibilidade. Eu vou usar o Direct aqui para ficar um pouco mais simples. Então, o que que acontece aqui? Quando eu colocar Direct e dar um editar, você vai ver que apareceu escrito aqui, ó, Binding Key. Legal? E o que que é essa Binding Key? A Binding Key é como se fosse uma chave que fala como se fosse, eu vou dar um exemplo, como se fosse o assunto. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, a Binding Key, aqui, quando é gateway de pagamento, é quando a order está pendente, tá? Pending, tá? Vou dar um change. Legal? E a Binding Key, quando vai para o CDC, adivinha? CDC não, CD, né? De onde que eu tirei CDC? Ah, o CDC, né? O controle de doenças aqui dos Estados Unidos. Deixa eu já arrumo aqui, tá, galera? E aqui eu vou dizer... aqui no Brasil, os Correios é CDC, o Centro de Distribuição dos Correios. Centro de Distribuição dos Correios, CDC. Ah, então tá bom, é CDC, tá certo. E aqui, ó, eu vou colocar também Approved. Então, se você olhar, agora eu tenho a Exchange. A Exchange está conectada nessas 3 filas, porém, uma fila, tá? Tem uma Binding Key que é pending. E as outras 2 tem como approved. O que que isso significa? Significa o seguinte, quando eu for mandar uma mensagem e para a pessoa comprar o curso Full Cycle, eu vou mandar a primeira vez essa mensagem para caso o meu curso esteja pendente. Então, o que que acontece? Quando eu fizer isso, olha só o que vai acontecer. A mensagem só vai para essa fila. E o porquê que ela só vai para essa fila nesse momento? Porque a Binding Key que eu estou enviando a mensagem, eu estou falando que é para mandar, onde a Binding Key, onde a minha key é pending. E somente essa aqui é pending. Agora, se eu fizer a mesma coisa e mandar para Approved, ok? O que que vai acontecer? Eu mando a mensagem e vai para essas outras 2. Legal? Fez sentido para vocês, galera? Por favor, deixem me saber. Se vocês entenderam essa ideia básica de producer, consumer, a exchange e a fila, eu acho que a gente já começa a conversar um pouco melhor aí sobre RabbitMQ, tá?